Senhor. Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome precioso do Senhor para todo sempre. Louvor maravilhoso, louvor gostoso. Por incrível que pareça, a mensagem hoje é falar sobre o Espírito Santo e foram cantadas duas músicas hoje, né? Duas músicas que foram cantadas, falaram do Espírito Santo. Uma vez numa sala de seminário, eu tinha um professor que ele falava sobre o Espírito Santo, e toda vez que ele dava aula, eu gostava da aula dele, porque ele falava do Espírito Santo numa propriedade assim, algo maravilhoso. Eu sempre gostei dele, de ouvir ele falar sobre o Espírito Santo. E eu falo que nós falamos muito pouco sobre o Espírito Santo. Ele deveria ser o primeiro. Tudo na igreja deveria ser o primeiro, o Espírito Santo. Depois as outras coisas, né? Mas como infelizmente nós somos seres humanos e a gente esquece. É igual política, né? Fala que nós votamos de 4 em 4 anos para a gente esquecer. Você vota e depois você esquece o que aquele político fez de errado, aí você esquece tudo que ele fez, vota de novo. Tipo assim, parece que se nós não alimentarmos diariamente das coisas, certamente nós vamos esquecer. Eu te aconselho sempre a falar do Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos ler João, o Evangelho, João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Jesus aparece aos 11 e a incredulidade de Tomé. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Quero lembrar aos irmãos que domingo é a ceia do Senhor. Amém? Domingo é a ceia do Senhor e sábado tem o jejum de 12 horas aqui na igreja, para toda a igreja, né? Começar às 7 da manhã até às 7 da noite. Se você quiser tirar um tempo para jejuar, pode vir, não precisa ficar o dia inteiro, escolha aí um tempo, né? Serão dias de ministrações, quem consegue ficar um tempo, fica, quem consegue ficar o dia inteiro, fica, mas passa por aqui, vai ser muito bom, muito proveitoso, tá bom? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, mostrou a mão furada e o lado do peito furado. Aqui não fala, mas fala, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou-lhes e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes,
são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam ali outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em teu nome. Que o Senhor revele em nossos corações essa palavra em nome de Jesus, amém? Irmãos, você e eu, você é discípulo de Jesus? Talvez você teve dúvida agora para responder. Eu vou fazer de novo a pergunta: você é discípulo? Você é uma discípula de Jesus? Hein? Só um amém? Vamos lá, você é discípulo de Jesus? Três amém. Agora eu vou falar mais uma só para ver se aumenta. Você é discípulo de Jesus? Aí, agora melhorou. Bora. Porque muitas pessoas têm dúvidas. Se é discípulo, se é crente, se não é. E essas dúvidas, elas têm porque a pessoa não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tira as dúvidas do seu coração. Quem tem o Espírito Santo não tem dúvida, não. Mas quem não tem o Espírito Santo vive nas dúvidas. Porque o Espírito Santo, ele é fundamental na nossa vida. Fundamental. Jesus aqui, ele já havia aparecido a Maria Madalena. Agora, os discípulos estavam reunidos, ele chega, os 11 discípulos. No primeiro dia da semana, as portas estavam trancadas, onde os discípulos estavam o quê? Eles estavam com medo dos judeus. Diga, eles estavam com medo. Repete, eles estavam com medo. Olha bem, os discípulos estavam com medo. Irmãos, o medo faz parte da nossa vida, amém? Nós temos medo em algumas coisas, mas o pavor, o desespero, ele não pode fazer parte da nossa vida a partir do momento que nós temos uma experiência com Deus. O que tem que ter em nosso coração é confiança, certeza, é uma convicção, é algo que a palavra de Deus diz que se esse corpo humano se desfizer, certamente um corpo de glória nós receberemos. Então as pessoas,
Vivem com medo. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam com medo por quê? Irmãos, o Brasil ainda nem sabe o que é uma perseguição. Nós crentes brasileiros, a gente não faz ideia o que é uma perseguição. Até que os crentes antigos, os nossos pais, eles sofreram. Aos crentes antigos, nossos pais na fé, eles sofreram um pouco mais de perseguição do que nós sofremos hoje. Meu pai conta, meu pai morreu, ele contava, ou minha mãe que estava contando, que meu pai a geração do meu pai é da família católica, muito católico. O pai do meu pai trabalhava na igreja católica, e a igreja católica no passado, ela era a delegacia, ela era a casa da moeda. O padre antigamente, ele tinha poder de delegado, ele tinha poder na cidade. O padre era de respeito, muito respeito mesmo, era a voz do padre lá, meu amigo, na cidade. E minha mãe conta que os crentes iam lá fazer evangelismo, e eles mandavam pedra neles. Meu pai era um, ela conta que meu pai era um que jogava os crentes de cima do caminhão. A minha mãe conta essas histórias, ali na região de Vermelho Novo, Raul Soares, né? Você é de lá também, naquela região lá, né? Seu pai também deve ter tacado pedra. A nossa geração agora, ela não tem uma perseguição tanta, como os crentes antigos, que iam pregar e sofriam retaliações mesmo. Então, os discípulos aqui, por que eles estavam com medo? Porque ali, eles tentavam de todo jeito matar Jesus, de todo jeito eles estavam perseguindo ele, conseguiram. Agora é o seguinte, matou o mestre, eles queriam agora os discípulos, nós já pegamos um, agora nós temos que pegar os outros. A história diz, se não me engano, né, a pastora está ali, para me ajudar, só o apóstolo João que não morreu matado, só João que não morreu matado, o restante dos discípulos, todos foram mortos, decapitados, cabeça para baixo, cortados. Então, era uma perseguição violenta, não era uma perseguiçãozinha. Então eles estavam com medo, eles andavam com medo, se sentiam seguros, mas quando Jesus morre, imagina, irmãos, a palavra de Deus diz que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Muitas vezes alguém na família, é a segurança, é o esteio na família. Quando morre um pai, uma avó, a família descontrola, o negócio fica. Jesus morreu, os discípulos estavam desesperados, e agora ele entra, a primeira coisa que ele fala, irmãos, é maravilhoso, ele fala: paz seja convosco. Em outras palavras, tranquilizem os vossos corações. Foi uma ministração, irmão, aquilo foi poder que ele lançou sobre eles. Muitas vezes nós falamos graça e paz, né? Bonito, né? Gostoso. Quando nós estamos falando graça e paz, nós estamos falando que a graça do Senhor venha sobre a sua vida, e a paz também, entendeu? Às vezes a gente acostuma, né? Graça e paz, fica coisa muito normal, mas quando a gente está, né? Graça e paz, Jesus diz: paz seja convosco, já começou a trazer sobre eles uma segurança, ali Jesus quebrou o medo que estava sobre eles. Paz seja convosco. Meu querido irmão, nós convertemos, nós aceitamos Jesus,
E a insegurança vem. Nos primeiros dias da caminhada, a insegurança vem. E agora, como é que eu vou falar com as pessoas? Não, eles vão zombar de mim, será que vão falar mal de mim? Você fica ali, será que, não, eu estou com medo. Paz seja sobre você que tem medo, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, trazendo essa segurança que você precisa para servir a Deus. Os discípulos estavam apavorados. Não tem problema às vezes você ficar apavorado ou com medo de alguma coisa, mas receba a paz do Senhor que excede o seu entendimento e vai trazer uma segurança para o seu coração. E ele disse isso e mostrou aqui o buraco, para vocês verem, está vendo? Viu? É verdade, estou eu aqui. Dizendo, mostrou o lado, aí eles alegraram, ao verem que era realmente Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Agora Jesus está quebrando mais uma coisa na alma daqueles caras, daqueles homens. Ele estava tirando a dúvida do coração deles. Aqui, eu tirei o medo. Agora eu quero tirar de vocês a dúvida. A paz seja convosco. Então, gente, eu estou aqui. Trouxe paz para vocês estão me vendo? Irmãos, você e eu somos bem-aventurados, sabe por quê? Porque nós não estávamos lá. Mas nós estamos crendo aqui no que aconteceu aqui de verdade. Olha para você ver. Você é um bem-aventurado, porque você crê, você não estava. Eles estavam lá. No momento apertado, no momento de muita dificuldade, aí Jesus torna a ministrar ao coração deles, diz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, soprou-lhes e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Gente, imagina, a chave, Hudson, a chave é o Espírito Santo. A chave, ele diz, abra sua mente, receba o Espírito Santo. Jesus estava dizendo, eu estou entendendo, eu entendo vocês. Você não acha que Jesus te entende? Não, Ele entende. Eu entendo, Ele está dizendo, eu entendo vocês, só que vocês são por etapas. A primeira coisa que vocês têm que se tornar é meu discípulo. Depois eu vou confiar em vocês algo a mais. Enquanto nós não nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus, Ele não vai confiar em nós aquilo que Ele tem de melhor. Nós às vezes não queremos ser discípulos. Imagina, irmãos, esses jovens, como diz aqui foi falado na última semana aqui, que eram rapazes novos, não eram homens velhos. A gente vê eles barbudo, mas eram pessoas novas. Eles largaram as coisas, largavam o trabalho, largavam família e começaram a seguir Jesus. Nós vamos seguir Ele. Ele é. Agora, quando nós queremos nos tornar discípulos de Jesus, nós temos que abandonar muitas coisas. Nós precisamos de abandonar. Jesus disse que quem não largar pai, mãe, irmão, tio, primo, amigo, quem não largar por causa dele, não é digno dele. Aí as pessoas falam, mas eu tenho que separar, eu tenho que abandonar. Ele diz, não, é as suas raízes.
Você precisa quebrar as suas raízes. Quebra a raiz da insegurança, quebra a raiz do medo, quebra essa raiz, vem, torna meu discípulo, confia que você vai se dar bem, confia. Aqueles homens, irmãos, olha que Jesus falou com eles, agora olha a autoridade que eu estou dando para vocês, se de alguns perdoares os pecados, se são perdoados, se lhe retiverdes, serão retidos. Olha a autoridade agora. Como que Jesus iria confiar naqueles homens inseguros essa autoridade? Como que ele ia, antes de receber o Espírito Santo, ele ia confiar? Não. Muitas vezes a pessoa tira a carteira, não, eu tirei carteira. A pessoa tira a carteira no primeiro dia, você tem coragem de dar o seu carro para ela dirigir? Não sei não. Ela que não pega uma experiência, pega lá uma experiência. Tem uma pessoa que tirou carteira recentemente. Ela, quando viu o cachorro na rua, soltou a mão do volante. Ai! Que isso, gente? Viu o cachorro? Não é, você aprende isso na autoescola? Não. Pisa no freio, olha no retrovisor se vem algum carro, pisa no freio devagarzinho, vai ali tranquilo, está na via. Mas não, muitas vezes você acha que Jesus iria entregar uma autoridade espiritual, Anderson, sobre aqueles discípulos, sem antes recebei o Espírito Santo. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, ele não estava lá, mas depois, novamente, ele falou, os discípulos falaram que tinha visto, ele falou, não, se eu não ver os cravos, se eu não ver o buraco dos cravos, e não ver o lado furado, porque eu estava lá e vi na hora, mas se eu não ver lá, eu não vou acreditar não. Passado 8 dias, estavam eles reunidos novamente, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs no meio dele e disse, mais uma vez ele disse, paz seja convosco. 3 vezes ministrou a paz, porque agora Jesus estava trazendo sobre eles uma certeza. Esse aí era o último, né? Era o último de vocês que estava na dúvida. Eu quero, se eu for fazer, eu vou fazer de verdade. Vem cá, você também. Não vim aqui para te acusar, não. Sei que você não. Você acha que Tomé estava sendo jogado fora? Não. Muitas vezes, irmãos, as pessoas, essa dúvida de Tomé não era uma dúvida do mal, não. Era dúvida do mal, não. A gente vê muitas igrejas por aí, muitas igrejas, tem muitos pastores, tem muita gente, e muitas pessoas seguem alguns pastores com cegueira. Tem muitos pastores doidos por aí, fala cada coisa e as pessoas fazem. No Jesus não quer isso não. O evangelho tem que ser um evangelho de inteligência. Nós temos que servir a Deus com inteligência. Nós temos que saber que somos pecadores, somos falhos, somos seres humanos, cheios de falhas, mas precisamos nos completar diante de Deus. Não adianta estarmos só dentro de uma igreja. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é o feedback para uma nova vida cristã. O Espírito Santo é para remover o medo da nossa vida, as incertezas da nossa vida, a incredulidade da nossa vida. O Espírito Santo é para trazer algo novo na nossa vida, algo a mais para nós. Por isso que eu faço a pergunta, você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo, ele não pensa em desviar do caminho do Senhor, não pensa, porque ele já está marcado, ele está selado, ele tem o Espírito de Deus na vida dele, ele conversa com o Espírito Santo, ele tem uma certeza no seu coração,
Ele não tem dúvida mais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem dúvida que as mãos foram furadas e que o peito foi furado. Ele não tem dúvida de que ele foi morto, morreu mesmo de verdade. Não tem dúvida. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Essas dúvidas, quem vai tirar essas dúvidas do seu coração? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ter o Espírito Santo, essa certeza no meu coração. Olha bem, bem-aventurados são os que não viram e creram. Você que está aqui hoje não viu, mas crê. Eu não vi, mas eu creio, nós somos bem-aventurados. Olha bem que interessante isso aqui para nós fecharmos. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos outros sinais, muitos outros sinais, que não estão escritos no livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em teu nome. Muitos milagres não foram escritos, que não estão aqui, mas aconteceu. Agora, a Bíblia é um livro contínuo. Sabe por quê? Porque os milagres estão sendo escritos. Você é um milagre, a sua salvação é um milagre, a sua libertação é um milagre, a sua crença é um milagre, irmão. É muito difícil uma pessoa largar o mundo para servir a Deus de verdade. É só um milagre. É só um milagre para as pessoas realmente servir a Deus de alegria. É só um milagre. Quando você vê alguém que você conheceu, que era do mundão, era uma pessoa toda atrapalhada, e você vê ela indo para a igreja, pode dizer ali, ó, a Bíblia sendo escrita ali, há um milagre ali, ó. Há um milagre ali, ó. Foi Jesus, foi o Espírito Santo que entrou naquela vida e trouxe transformação. Só através do Espírito Santo que realmente nós vamos ver mudança na nossa própria vida. Os discípulos estavam com medo, inseguro e estavam incrédulos. 3 vezes Jesus chega e diz: paz seja convosco. Eu digo para você nessa noite, tenha paz no seu coração, tenha paz na sua alma, tenha uma convicção, diz o seguinte: eu sou crente, e tenha paz no seu coração, não fique desesperado, tudo vai se encaixar, a partir do momento que você deixar que o Espírito Santo entra na sua vida, e comanda a sua vida, e dirige a sua vida, e você vai poder dizer: já não sou mais eu quem vivo, Jesus Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé daquele que se entregou e morreu por mim. Você não é dono mais da sua vida. A partir do momento que você fala assim: eu sou um discípulo de Jesus, saiba de uma coisa, você não é mais dono da sua vida. A sua vida pertence ao Espírito Santo de Deus. Amém? Diga comigo então: eu não sou mais dono da minha vida. A minha vida pertence ao Espírito Santo de Deus. Quem é nascido do Espírito, meu irmão, minha irmã, vai andar no Espírito. Quem é nascido da carne, vai continuar olhando as coisas na terra com olhos carnais. Tomé, ele chega na carne: eu quero provar isso aí, mas ele sai agora cheio do Espírito, porque agora eu entendi o que eu quero. Amém? Agora eu entendi o que eu quero. Então, nessa noite, eu queria que nós encerrássemos esse culto buscando o Espírito Santo de Deus.
Amém. Vamos nos colocar de pé. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Levante as suas mãos. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo de Deus. Sinta esse sopro vindo do céu. Se você está sentindo o seu coração queimando, é o Espírito Santo de Deus. Se você está sentindo alegria no seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Se você está sentindo uma paz que você nunca sentiu na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Espírito, 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 que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Diga comigo, eu quero o Espírito Santo. Nessa noite, eu me torno um discípulo de Jesus. Eu abro mão da minha vida para servir a Jesus. Eu quero a paz que excede todo entendimento no meu coração. Eu quero o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo agora na sua vida, irmão. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai falar com você e você vai dar ouvido. Você dará ouvido à voz do Espírito. Você vai começar a ser mais sensível a essa voz. Ele vai guiar os seus passos. E uma nova vida te espera. O medo vai sair, a insegurança e a incredulidade. E a certeza virá no seu coração que você é um discípulo de Jesus. Uma discípula de Jesus. Vem como em Pentecoste e encha-me de novo. E para encerrar, Jesus disse que quando recebesse o Espírito, nós iríamos glorificar a Deus. Quem não tem o Espírito não glorifica ao Pai. Quem tem o Espírito, ele diz: glórias a Deus. Você não precisa de gritar, mas você pode dizer: glórias a Deus. Quero ouvir? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quem conseguiu dar glória a Deus tem o Espírito de Deus. Um forte aplauso ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Amém. Volta para sua casa.